Boa noite, pessoal. Ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário, né? Tudo bem com vocês? Então, a gente vai continuar a nossa leitura do livro, né? O Homem que Calculava, de Malbataran. Pesquisaram quem que é o autor, ficaram curiosos. Vou dar uma dica. Ele é brasileiro. Pseudônimo é Malbataran. Mas ele é professor, aliás, foi professor de um colégio no Rio de Janeiro. Deixa eu pesquisar um pouquinho, depois a gente conta mais sobre ele. Hoje a gente vai discutir o capítulo 4, né, sobre a narrativa do homem que calculava. Estava viajando então para Bagdá o seu amigo, o homem que calculava, e o Bagdali. E no caminho eles encontraram um senhor que estava todo ferido, um pobre viajante no canto da estrada. Eles socorreram o infeliz, né? E perguntaram para ele, né, o relato da história. Ele estava com a caravana. Foi fazer umas compras na cidade de Basra e estava retornando a Bagdá. E essa caravana foi atacada por nômades da Pérsia. Okay? Foi atacada por nômades da Pérsia e saqueada. Mataram quase todos, ele conseguiu fugir das mãos dos beduínos. Okay? Por um milagre, ele se escondeu entre os cadáveres do seu escravo. E, ao concluir a narrativa da desgraça, perguntou com voz angustiada: trazeis, por acaso, ó muçulmanos, alguma coisa que eu possa comer? Estou quase a morrer de fome. Tenho. De resto, 3 pães. Respondi. Trago ainda 5, afirmou ao meu lado o homem que calculava. Pois bem, sugeriu o sheik. O que é sheik? Sheik é um termo de respeito que se aplica em geral a sábios, religiosos e pessoas pela idade ou posição social. Ok? Então vamos lá. Juntamos esses pães e façamos uma sociedade única. Quando chegar em Bagdá, prometo pagar com 8 moedas de ouro o pão que comer. Ok? Assim fizemos. E eles chegaram em Bagdá no cair da noite do dia seguinte. E quando eles chegaram em Bagdá, estava tendo uma grande, como é que eu posso dizer? Ele chama aqui cortejo, um espantoso cortejo. Na frente marchava em seu garboso, alazão, para quem não sabe é um cavalo. O poderoso Ibrahim Maluf, um dos vizires. Mas o que é vizir? Vocês devem ter ouvido vizires lá no desenho do Aladim, né? Vizir é o seguinte, é um termo para ministro. Califa é o soberano dos muçulmanos. Os califas diziam-se sucessores de Maomé, a ele era conhecido o título honroso de comendador, ok? Dos crentes. Beleza. O vizir avistou o sheik Salem Nassir. Salem Nassir é um homem que foi atacado à beira da estrada, certo? E nessa companhia, chamou-lhe, fazendo parar sua poderosa guarda e perguntou-lhe: o que te aconteceu ao meu amigo? O grande Ibrahim Maluf, né, que é um dos vizires, perguntou para ele: por que te vejo a chegar a Bagdá, roto e maltrapilho, em companhia de 2 homens que não conheço? Desventurado, o sheik narrou minuciosamente ao poderoso ministro tudo que lhe ocorrera a caminho, fazendo nosso respeito e maiores elogios em relação ao homem que calculava e o Bagdali. Paga sem perda de tempo esses 2 forasteiros, ordenou-lhe o grão-vizir. E tirando de sua bolsa 8 moedas de ouro, entregou-lhe ao Salem Nassir e acrescentando: quero levar-te agora mesmo ao palácio, pois o comendador dos crentes deseja com certeza ser informado da nova afronta que os bandidos beduínos praticaram, matando nossos amigos e saqueando caravanas dentro de nossas fronteiras. Então ele queria, né, tomar providência em relação ao que aconteceu com o amigo dele. O rico Salem Nassir disse-lhes então: vou deixar-vos, meus amigos. Antes, porém, desejo agradecer-vos pelo auxílio, né, que ontem me prestaste, que afinal dividiram os pães. E para cumprir a palavra, vou pagar já o pão que generosamente me deste. E dirigindo-nos ao homem que calculava, disse-lhe: vai receber 5 pães, pelos 5 pães, 5 moedas. Voltando para mim, e tu, ó Bagdali, pelos 3 pães, vai receber 3 moedas. Com grande surpresa, o calculista objetou respeitoso:
Perdão, ó sheik. A divisão feita desse modo pode ser muito simples, mas não é matematicamente certa. Se dei 5 pães, devo receber 7 moedas. E se meu amigo Bagdali deu 3 pães, devo receber uma moeda. Pelo nome de Maomé. Quem é Maomé? Fundador do islamismo, da religião dos árabes, nasceu em Meca em 571 e morreu em 632 depois de Cristo. Um das personalidades mais notáveis da história. Interveio o vizir Ibrahim Maluf. Interessado no viajante pelo caso, como justificar ao estrangeiro tão disparado a forma de pagar 8 pães com 8 moedas? Se contribuíste com 5 pães, por que exige 7 moedas? E se teu amigo deu 3 pães, como afirma que ele vai receber uma única moeda? O homem que calculava aproximou-se do prestigioso ministro e falou o seguinte: vou preparar-vos, ó vizir, que a divisão das moedas, pela forma para mim proposta matematicamente correta. Quando durante a viagem tinha fome, eu tirava um pão da caixa e entregava, guardando, repartia em 3 pedaços, comendo cada um de nós esses pedaços. Se eu dei 5 pães, eu dei, é claro, 15 pedaços. E o meu companheiro 3 pães contribuiu com 9 pedaços. Houve assim um total de 24 pedaços, cabendo, portanto, 8 pedaços a cada um. Dos 15 pedaços que eu dei, comi 8 e dei 7 na realidade. O meu companheiro, como disse, 9 pedaços, comeu 8 e deu 1 pedaço. E dele, os 7 pedaços que eu dei e que o Bagdali forneceu foram 8 que couberam ao Sheikh Salem Nasir. Logo, é justo que eu receba 7 moedas e o meu companheiro apenas uma. O grão-vizir, depois de fazer os maiores elogios ao homem que calculava, ordenou que fosse entregue as 7 moedas, pois a mim me cabia por direito apenas um, era lógica. Eu preferiria perfeita e irrespondível a demonstração apresentada pelo matemático. Essa divisão retorquiu o calculista. Das 7 moedas, para mim e para o meu amigo, conforme provei, é matematicamente certa, mas não é perfeita aos olhos de Deus. E tomando as moedas na mão, dividiu em 2 partes iguais. Deu-lhe uma dessas 4 moedas e guardando para si as outras 4. Esse homem é extraordinário, declarou o vizir. Não aceitou a divisão proposta de 8 dinares em 2 parcelas de 5 e 3, em que era favorecido. Demonstrou ter direito a 7 e que seu companheiro só devia receber 1 dinar. Abandonando por dividir 8 moedas em 2 partes iguais, repartiu finalmente com um amigo. Esse que é um amigo. E acrescentou com entusiasmo: Mak Allah. Exclamação dos outros muçulmanos que significa poderoso é Deus. Leia-se Mak Allah. Esse jovem, além de perceber-me um sábio e habilidoso nos cálculos de aritmética, é bom para o amigo, generoso para o companheiro. Tomo-lhe hoje mesmo para meu secretário. Então, olha só. Ele foi escolhido como secretário do grão-vizir. Poderoso vizir, tornou o homem que calculava. Vejo que é capaz de fazer 32 vocabulários com um total de 143 letras e maior elogio ouvi de minha parte. Eu, para agradecer, sou forçado a empregar 64 palavras, nas quais figuram nada menos que 286 letras, o dobro precisamente. Que Allah vos abençoe e vos proteja. Com tais palavras, o homem que calculava deixou todos nós maravilhados com sua invejável talento, a sua capacidade calculista indo ao extremo de contar palavras, letras e uma frase que acabava de ouvir. Então, mais uma belíssima história do livro O Homem que Calculava, de Malbatan, ok? E vamos ver os cálculos ali dos pães? Só um minutinho. Tá pronto aqui o quadro. Vamos jogar a câmera para cá, para ver se pega legal. Centralizou. Então, um pouquinho torto, mas ok. Foi. Como que é a história de hoje, meus amigos? Então nós temos o seguinte, meus amigos, minhas amigas, nós temos o seguinte. Eles encontraram o Salem Nasir, que é o sheik, à beira da estrada, e o homem que calculava, e Bagdali dividiram os pães e fizeram a sociedade. O homem que calculava tinha, a princípio, 5 pães, e o Bagdali, 3 pães.
Aí ele falou, não, quando a gente chegar lá em Bagdá, que eles chegaram na noite seguinte, eu vou dar 8 moedas para vocês. Ele falou, dá 8 moedas, dá 5 para o homem que calculava e dá 3 para o Bagdadi. Aí o homem que calculava o surpreendeu dizendo o seguinte, não, eu mereço 7 e ele merece 1. Ó, espantoso, homem que calculava, por quê? Vou dizer isso, né? Chamou a atenção do Grão-Vizir, que depois o tornou secretário do próprio Grão-Vizir. Tá vendo a vantagem de estudar matemática? Você pode virar secretário de um Grão-Vizir um dia, quem sabe? Então, ele explicou detalhadamente. Cada vez que eu pegava os pães na caixa, eu dividia em 3 partes iguais, correto? Se são 5 pães, 3 partes iguais, então P1, P2 e P3 vai totalizar aqui 15 pedaços de pão. 15 pedaços de pão, beleza? E o outro aqui, 3, também dividiu em 3 partes iguais, e totalizando então 3 vezes 3, 9 pedaços. Então o total vai ser 15 para 9, somando aqui a gente vai ter 24 pedaços, beleza? E ele falou, não, toda vez que eu pegava eu dividia. Um para mim, um para o Salem Nassir, que é o sheik, e outro para o Bagdali. O Bagdali pegou 3 também e dividiu. O total de 15 pedaços, toda vez que a gente dividia, eu fiquei então com 8. Quando eu pegava lá, dividia, ficava um pedaço para mim, um para o Salem e um Bagdali. Então a gente ficava aqui. Eu comi 8 pedaços, o Salem Nassir 7 pedaços, e o Bagdali pegou lá os 3 pedaços dos pães, então vai ficar 3 vezes 3, 9 pedaços, desse aqui ele comeu 8, e um ele deu pro Salem Nassir. Então, por isso que ele explicou pra gente que o Salem Nassir, ele deveria receber do Salem Nassir 7 moedas, uma vez que ele dividiu os 5 pães em 3 pedaços, totalizando 15, desses daqui ele comeu 8 e deu 7 pro Salem, e o seu amigo Bagdali deveria ficar apenas com 1, porque ele deu apenas 1 do total de 9 pedaços desses 3 pães que ele dividiu para o sheik. Muito bem? Então, agradeço vocês aqui no canal. Não esqueça de dar o joinha e comentários, perguntas, sugestões no link aí embaixo. Obrigadão.